Escute bem. Na selva, o gorila que esquece o caminho do pomar vira banquete de leopardo antes do almoço. Então pare de tratar seus brancos mentais como piada e descubra por que o segredo para recuperar seu território soberano está escondido em um arbusto que você, tolamente, usa apenas para temperar frango. Você já passou por isso. Você está sentado confortavelmente na sua poltrona. Decide que precisa de algo na cozinha. Talvez um copo d'água ou apenas verificar se desligou o fogo. E se levanta com determinação. Mas no meio do caminho, entre o corredor e a porta da sala, algo acontece. Um estalo de silêncio. Você para, olha para as próprias mãos, olha para as paredes e a pergunta surge, fria e irritante. O que é que eu vim fazer aqui mesmo? Nesse momento, você tenta refazer seus passos mentalmente, mas é como se uma cortina de fumaça tivesse baixado sobre o cenário. Você se sente um bípede teimoso e meio perdido, parado como um turista que desembarcou na estação errada. O pior não é o esquecimento em si, é o que você faz logo em seguida para se consolar. Você solta uma risadinha amarela e diz para si mesmo: "Ah, deixa pra lá, é a idade chegando." Pois escute bem, essa é a maior mentira que você já contou para si mesmo. E na natureza, mentir para si mesmo é o primeiro passo para o desastre. Imagine por um segundo um gorila alfa no coração da floresta tropical. Ele tem 60 anos de experiência, conhece cada trilha, cada cheiro e cada perigo. Se esse gorila para no meio de uma clareira e esquece por que saiu da toca, ele não tem o luxo de dar uma risadinha. Se ele esquece o caminho para o melhor pomar, ou, pior ainda, se o rastro de um leopardo predador some da sua memória olfativa, ele não vira um idoso esquecido. Ele vira banquete antes do pôr do sol. Na selva, a memória não é um acessório. É o território soberano que mantém você vivo. Você acha que seu cérebro está apenas cansado de tanto carregar histórias? Mas a verdade é muito mais sombria. O que você está vivenciando não é um processo natural de envelhecimento. É um desmatamento neural silencioso. Enquanto você toma seu café requentado e ignora esses brancos, uma queimada invisível está devastando suas sinapses. Sabe aquela névoa mental persistente? Aquele sentimento de que sua mente está operando com um freio de mão puxado e que nem o café mais forte do mundo consegue dissipar? Isso é o sinal de que seu território cognitivo está sendo invadido pela fumaça da inflamação. Não se engane, o esquecimento frequente é o cheiro da fumaça. E onde há fumaça, há um incêndio consumindo as pontes que ligam seus pensamentos. Você começa a perder as chaves, depois esquece o nome de um conhecido na rua, e logo está evitando conversas mais complexas porque tem medo de travar no meio da frase. É uma erosão lenta da sua identidade. Você está deixando de ser o dono da sua história para se tornar um figurante confuso na sua própria casa. E o que a maioria das pessoas faz quando percebe que a mata está fechando e o mato está tomando conta das trilhas da memória? Elas correm atrás de milagres. Aparecem então os filhotes de gravata, sujeitos que nunca viram uma raiz de perto, tentando te vender pílulas mágicas em frascos coloridos, prometendo que sementes caríssimas vindas do outro lado do mundo vão devolver a sua juventude. Mas pense comigo, do que adianta jogar sementes de ouro se o solo da sua mente está seco, compactado e infestado de cupins? Esses cupins são os radicais livres, predadores microscópicos que agem como cupins nas suas sinapses, corroendo a estrutura que mantém seus neurônios conectados. Se o terreno está devastado, pílula nenhuma faz milagre. A sua mente precisa de um manejo florestal de elite, não de um paliativo químico. Se você continua normalizando esses lapsos como se fossem apenas rugas internas, você está abrindo mão do seu posto de comando. Logo, o isolamento bate à porta, porque uma mente que se apaga é uma mente que se retira do mundo. E não haverá rugido de indignação que te salve quando a última luz da sua memória se apagar. Se você está sentindo esse cheiro de fumaça na sua memória, se os brancos deixaram de ser raridade e se tornaram uma companhia incômoda, pare tudo o que está fazendo agora. Você não precisa de uma fórmula química complexa. Você precisa de um mapa para recuperar seu território. Eu deixei esse mapa preparado para você no comentário fixado logo abaixo. Olhe lá agora, antes que a próxima distração te faça esquecer porque este aviso é vital para a sua sobrevivência. A boa notícia é que a natureza, em sua sabedoria bruta,
colocou um guarda florestal de alta octanagem bem debaixo do seu nariz, em um arbusto que você provavelmente trata apenas como tempero para o frango de domingo. Estamos falando de uma patrulha de elite que não pede licença para expulsar os predadores da oxidação. Mas antes de falarmos sobre como esse exército de um arbusto só funciona, você precisa entender que a sua inteligência precisa ser hidratada e protegida, não apenas estimulada. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai abrir clareiras de lucidez onde hoje só existe mato fechado e esquecimento. Agora que você entendeu que seu cérebro não está apenas cansado, mas sofrendo um desmatamento, precisamos falar sobre a verdadeira causa dessa fumaça mental. O grande problema que os vendedores de pílulas coloridas escondem de você é que sua mente está literalmente enferrujando. Por dentro do seu crânio ocorre um processo chamado estresse oxidativo. Imagine uma peça de metal deixada na chuva da selva por anos. Ela cria uma crosta de ferrugem que trava as engrenagens. No seu cérebro, essa ferrugem é causada pelos radicais livres. Esses radicais livres são como pequenos vândalos químicos, subprodutos de uma vida inteira de má alimentação, poluição e o próprio oxigênio que você respira. Eles atacam suas sinapses, os pontos de conexão onde uma ideia pula de um neurônio para o outro. Quando você esquece o nome de um neto ou o caminho de volta para casa, não é que a informação sumiu, é que a ponte da sinapse foi corroída por esses cupins invisíveis. A ciência moderna chama isso de neuroinflamação. É uma fogueira silenciosa que queima as árvores da sua floresta cognitiva enquanto você dorme. Aqui é onde quebramos o primeiro grande mito, o de que o cérebro é um balde que enche e transborda com a idade. Mentira! O cérebro de um homem ou mulher de 60 anos deveria ser o seu maior patrimônio, uma biblioteca vasta e bem organizada. O problema não é o excesso de informações, mas a falta de manutenção do prédio. Você foi ensinado a aceitar que a decadência mental é um destino traçado, uma fila obrigatória para o esquecimento. Eu estou aqui para dizer que esse fatalismo é uma patifaria. Na selva, a experiência é o que mantém o alfa vivo. Na sua vida, sua experiência só vale algo se você conseguir acessá-la. E é aqui que o alecrim entra como uma patrulha de elite. Você o conhece como tempero de frango, mas para os seus neurônios, ele é um arsenal químico pesado. O alecrim contém compostos potentes, como o ácido rosmarínico e o ácido carnósico. Esses nomes podem parecer complicados, mas pense neles como mercenários contratados para caçar os radicais livres. Eles não apenas apagam os focos de incêndio da inflamação, mas também protegem uma substância vital chamada acetilcolina. A acetilcolina é, em termos simples, o combustível da sua memória. Sem ela, o motor do seu pensamento simplesmente não liga. Existe uma enzima no seu corpo que, com o passar dos anos, começa a destruir esse combustível de forma agressiva. O alecrim age como um bloqueador dessa destruição. Ele impede que sua reserva de acetilcolina seja drenada, garantindo que você tenha gasolina suficiente para que suas ideias fluam sem engasgar. É por isso que, na Grécia Antiga, os estudantes usavam ramos de alecrim para ajudar na concentração. Eles não sabiam o nome da molécula, mas sentiam o rugido da clareza voltando. Outro mito perigoso que precisamos derrubar é o da pílula da inteligência. Você vê o anúncio na televisão, uma cápsula mágica que promete te transformar em um gênio em 3 dias. Isso é embromação para filhotes tontos. O cérebro não funciona com choques rápidos, ele funciona com o ambiente. Se o seu solo cerebral está ácido e inflamado, nenhuma pílula vai florescer. O chá de alecrim não é um estimulante passageiro como o café, que te dá um pico de energia e depois te joga no buraco do cansaço. Ele é um agente de limpeza e restauro. Ele prepara o terreno, remove os escombros e permite que a biologia natural do seu crânio volte a operar em alta performance. Muitos me perguntam, mas por que um chá? Não posso apenas comer o tempero? Escute o bicho velho aqui. A infusão, o processo de colocar as folhas na água quente, libera os óleos essenciais e os compostos fenólicos de uma forma que o seu corpo consegue absorver muito mais rápido. É como se você estivesse injetando uma equipe de limpeza diretamente na corrente sanguínea que irriga o seu território soberano. Além disso, a hidratação é fundamental. Um cérebro desidratado é um cérebro que encolhe, e um cérebro que encolhe é um território fácil para os predadores do esquecimento. Você não está apenas bebendo um chá,
Você está financiando uma patrulha que vai vigiar suas sinapses enquanto você lê um livro, enquanto você conversa com sua família e enquanto você planeja seus próximos 20 ou 30 anos. Não aceite menos do que a soberania total sobre sua mente. Se você sente que a névoa está tentando baixar de novo, se o esforço para lembrar de algo simples parece uma subida de montanha com mochila pesada, é sinal de que sua patrulha antioxidante está em desfalque. A selva não perdoa os lentos, e a vida moderna não perdoa quem perde a capacidade de pensar por si mesmo. Se você quer parar de ser um espectador da sua própria decadência e começar a agir como dono do seu domínio, o caminho começa na clareza. Mas atenção! Existe uma forma específica de preparar esse elixir para que ele não perca sua potência. E mais importante, existe uma rotina que separa quem tem resultados reais de quem apenas tenta coisas novas por 2 dias. Se você está cansado de se sentir perdido na própria toca e quer o guia exato de como usar esse guarda florestal natural para limpar seu terreno mental, eu fiz o trabalho pesado por você. O mapa completo, com as doses e o método que ninguém te conta, está esperando por você no comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Vá lá agora e garanta que sua luz não se apague antes da hora. O alecrim não é uma plantinha de horta decorativa, e muito menos apenas um acessório para perfumar o seu assado de domingo. Para o seu cérebro, esse arbusto é um exército de um soldado só, um guarda florestal de elite, que carrega no DNA uma arma química chamada 1,8-cineol. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome técnico, mas seus neurônios o conhecem muito bem. Este composto é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, a alfândega rigorosa do seu crânio, e agir diretamente nas centrais de comando da sua memória. Enquanto você está aí, perdendo o fio da meada em conversa simples, o alecrim está pronto para entrar em cena e impedir que a acetilcolina, o combustível da inteligência, seja devorada pelas enzimas da velhice. Entenda o mecanismo de defesa. Dentro da sua cabeça, os radicais livres agem como saqueadores em uma vila sem muros. Eles roubam elétrons, destroem membranas e deixam um rastro de destruição que chamamos de oxidação. É a ferrugem biológica. O chá de alecrim funciona como uma patrulha antioxidante de alta octanagem. O ácido rosmarínico e o ácido carnósico presentes na planta não pedem licença. Eles localizam esses saqueadores e os neutralizam, antes que eles consigam incendiar mais uma sinapse. Beber essa infusão é como instalar um sistema de monitoramento de última geração na sua floresta mental, garantindo que as trilhas do pensamento continuem limpas, seguras e, acima de tudo, transitáveis. Mas atenção, bípede teimoso! Não adianta jogar as folhas em qualquer caneca e esperar que o milagre aconteça. A natureza entrega o arsenal, mas exige que você saiba manusear a arma. Se você ferve o alecrim junto com a água, você é um tonto que está matando seus próprios soldados. O calor excessivo e prolongado destrói os óleos essenciais e volatiliza os compostos que deveriam proteger seu cérebro. A ação prática para a hidratação da sua inteligência é simples, mas exige o rigor de um alfa que cuida do próprio território. Primeiro, você ferve a água. Quando as primeiras bolhas começarem a subir, apague o fogo. Só então você adiciona 1 colher de sopa de folhas de alecrim, preferencialmente frescas, que ainda guardam o rugido da planta viva. Abafe a xícara imediatamente. Esse abafamento não é frescura de cozinheiro, é um cerco tático. Você precisa manter os compostos voláteis ali dentro, forçando-os a mergulhar na água em vez de fugirem pelo vapor. Deixe descansar por 10 minutos. É o tempo que a patrulha precisa para se organizar. Quando você bebe esse elixir, você não está apenas se hidratando, você está enviando uma equipe de limpeza para abrir clareiras de lucidez onde antes só havia mato fechado e névoa mental. Não espere que um único gole apague décadas de negligência. A selva não se recupera de uma queimada em um dia. O cérebro não é uma máquina de resposta instantânea, mas um solo que exige consistência. A patrulha antioxidante precisa ser diária. Beber o chá de alecrim 1 vez por mês e esperar ter a memória de um elefante é a fantasia de quem prefere acreditar em pílulas mágicas do que na disciplina da sobrevivência. A soberania mental é conquistada no território do hábito. É a repetição dessa patrulha que garante que aos 60, 70 ou 80 anos
você ainda seja o soberano da sua própria história, capaz de lembrar onde deixou as chaves, o nome de quem ama e, principalmente, quem você é e o que veio fazer neste mundo. Pare de tratar seu esquecimento como um destino inevitável. O branco mental é o aviso de que seu território está sendo invadido. Se você sente o cheiro da fumaça, se a névoa insiste em baixar sobre seus pensamentos, a hora de agir é agora. O alecrim está lá, no quintal ou na feira, esperando para ser o seu guarda florestal de elite. Recupere o comando, limpe as trilhas, hidrate sua inteligência antes que o mato do esquecimento feche o caminho de volta para casa. Este é o seu rugido de saída. Beba o elixir, proteja suas sinapses e mantenha sua luz acesa. A selva do esquecimento é implacável com os passivos, mas recua diante de quem decide lutar pelo próprio território soberano. O mapa detalhado para essa retomada mental, com as doses exatas e o protocolo de proteção neural que os filhotes de gravata não querem que você saiba, está esperando por você no comentário fixado. Vá lá, tome o que é seu e garanta que sua mente continue sendo o reino de um alfa que nunca esquece como rugir. A soberania sobre a sua mente não é um troféu que você ganha e pendura na parede. É um território que precisa ser defendido todos os santos dias. Não adianta nada você ter aprendido agora como preparar o elixir de alecrim, como proteger suas sinapses e como expulsar os radicais livres, se amanhã você acordar com a preguiça de um bicho preguiça e decidir que, só hoje, não precisa da patrulha. Na selva, o dia em que o alfa decide não patrulhar as fronteiras é o dia em que os invasores se instalam. O esquecimento não tira folga, a inflamação não respeita feriado e a ferrugem neural não para de corroer só porque você está cansado. A responsabilidade pela clareza do seu pensamento é inteiramente sua. Não é do seu médico, não é do governo e certamente não é dos filhotes de gravata que querem te vender a próxima solução mágica em um frasco de plástico. É você quem decide se vai terminar seus dias como um patriarca ou uma matriarca de respeito, cujas palavras são ouvidas como leis, ou se vai se tornar apenas um vulto silencioso no canto da sala, que as pessoas olham com pena enquanto perguntam: ele ainda se lembra de nós? A clareza mental é o que separa o líder do bando daquele que apenas segue a trilha dos outros. Quando você mantém seu cérebro afiado com a ajuda dessa guarda florestal natural que é o alecrim, você está preservando a sua utilidade para a sua família e para o mundo. Imagine a força de um homem ou de uma mulher de 60, 70 anos que carrega a sabedoria de décadas com a rapidez de raciocínio de um jovem. Isso é um rugido que ecoa por toda a floresta. Mas isso exige consciência. Exige que você olhe para a sua xícara de chá não como um remédio amargo, mas como o combustível de alta octanagem que mantém a luz da sua consciência acesa. Antes de continuarmos para o passo final dessa nossa jornada de retomada, eu quero fazer uma pausa. A selva é vasta, e eu sei que este rugido está chegando a lugares que eu sequer consigo imaginar. De onde você está me assistindo agora? De qual cidade ou estado você está enviando seu sinal? Escreva aqui nos comentários. Quero saber onde essa alcateia de mentes lúcidas está se formando, porque quanto mais de nós recuperarmos o comando de nossas cabeças, menos espaço haverá para a névoa do esquecimento dominar a nossa gente. Não se deixe enganar pela simplicidade de um arbusto. O que é simples na natureza costuma ser o que sobreviveu a milhões de anos de testes brutais. O alecrim resiste ao sol forte, ao solo seco e ao vento, e ele empresta essa resiliência para suas sinapses. Mas o maior benefício não é apenas lembrar onde você colocou a chave do carro, é a consciência plena de que você ainda está no jogo. É ter a autonomia de decidir seu futuro, de cuidar do seu dinheiro, de contar as histórias dos seus antepassados para os seus netos, com detalhes tão vivos que eles quase conseguem sentir o cheiro do passado. Isso é poder. E o poder exige vigilância constante. O uso do alecrim deve ser encarado como um rito de passagem matinal, um compromisso solene com a sua biologia. Se você falhar com o seu cérebro, ele falhará com você, e o preço dessa traição é o isolamento, a confusão e a perda da própria identidade. Não deixe que o mato feche as trilhas da sua história. Esteja ciente de que o caminho para uma mente protegida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Os resultados reais, aqueles que fazem o seu médico coçar a cabeça sem entender como você está tão lúcido,
vem com os meses de consistência. É a patrulha antioxidante acumulada, dia após dia, que constrói o muro intransponível contra a neuroinflamação. Se você sente que a fumaça começou a se dissipar após as primeiras semanas, não pare. É aí que a reconstrução profunda começa. É aí que o solo da sua mente, antes seco e compactado, começa a ganhar nutrientes e a permitir que novas conexões floresçam. Você está reflorestando o seu crânio, e uma floresta de verdade leva tempo para atingir a maturidade. Seja paciente, seja implacável e, acima de tudo, seja o dono do seu destino. Agora, preste atenção no alerta final deste bicho velho. Eu sou um defensor da natureza e da força que ela nos dá, mas eu não sou um tolo. Você é o soberano, mas um soberano inteligente sabe quando consultar seus generais. Antes de fazer qualquer mudança drástica na sua rotina de saúde ou introduzir novos hábitos, especialmente se você já lida com condições médicas pré-existentes, é fundamental que você procure um médico de sua confiança. Este chá é uma ferramenta poderosa, mas cada organismo é um território único, com suas próprias leis. Use o conhecimento que te dei aqui como um mapa, mas não dispense a bússola de um profissional de saúde qualificado para garantir que sua jornada seja segura e sem emboscadas. Recupere seu território, beba seu elixir, proteja sua luz. O mapa detalhado para garantir que essa patrulha nunca falhe e que seu cérebro continue sendo uma fortaleza inexpugnável está no comentário fixado. Vá lá agora, estude o mapa e comece a sua retomada. A selva não perdoa os esquecidos, mas respeita profundamente aqueles que se recusam a apagar. Rugir é um direito seu, mas manter a voz forte é o seu dever. Até a próxima clareira!